Bom, pessoal, mais uma vez, boa noite. Hoje eu vou apresentar o facilitador que está aqui, que sou eu, né? Então sou eu que vou facilitar essa aula. Eu vou me apresentar porque a gente precisa, o pessoal do YouTube, o pessoal da internet precisa conhecer, né? Então, meu nome é Roberto Dornelles, eu coordeno a turma de segunda-feira do ciclo 1, também participo do ciclo 4, como monitor do ciclo 4, e também participo das reuniões mediúnicas do desenvolvimento mediúnico na quinta-feira. Então, aqui a gente faz diversas coisas, né? Então, isso é muito interessante. E hoje estou aqui como facilitador, para a gente trocar algumas ideias, tá? É o que eu sempre digo. Aqui a gente está aqui também aprendendo, tá? Aqui na frente a gente aprende muito, muito com vocês. Então, o que é? É uma troca, tá? Então, vai ter algumas questões que talvez eu não vá saber responder, e quando eu não souber responder, eu vou dizer para vocês, ó, isso aí realmente não sei responder, tá? Mas a gente vai tentar responder o que a gente puder. Então, gente, hoje nós vamos falar sobre mediunidade, tá? É um tema muito, muito instigante, é um tema muito complexo, um dos temas mais complexos que a gente tem dentro do espiritismo, tá? Por quê? Porque é um tema que exige muito estudo, muito, muito, muito estudo para a gente compreender o funcionamento da mediunidade, tá? Então, aquilo que eu sempre falo nas aulas de mediunidade, se vocês querem desenvolver a mediunidade de vocês, qual é a maneira de fazer? Estudar. E estudar muito, muito, muito mesmo, não é pouco não. Tá? Então, é o que eu falo, sempre quando a gente vem dar aula, a gente revisa todas as vezes, a gente revisa toda a aula, pesquisa novamente um monte de coisas e sempre a gente encontra coisas que a gente não viu. Então, é muito, muito interessante. Tá? É um tema super, hiper interessante. E, a partir de agora, a gente vai ter aula 10 é mediunidade, a 11 é médiums, a 12 é obsessão e a 13 é desobsessão. Então, vai ser essas 4 aulas bem ligadas, muito ligadas com a mediunidade. E, além disso, a gente vai ter a nossa mediúnica do básico, que vai ser no dia 14, para as turmas de terça e sexta vai ser no dia 14, vai ser no sábado. E a nossa turma vai ser no domingo, no dia 15, junto com a turma D, a turma de sábado. Tá? Então, já reservem esse dia. O pessoal já está fazendo as inscrições lá na frente. Gente, é fantástico, fantástico. Tá? Eu, quando participei pela primeira vez, depois dessa mediúnica, vocês vão ver como que vai mudar. Todo mundo vai mudar depois dessa mediúnica. Até o relacionamento com os colegas muda, vocês vão ver. Tá? É muito, muito bacana mesmo. E não tem nada de ter medo, nada disso, gente. É tranquilo, tranquilo. Por quê? Porque toda a equipe nossa das mediúnicas vai estar aqui. Tá? Então, não tem problema nenhum. Tá? E o que vocês vão experienciar são coisas bem comuns, bem leves. Tá? Não tem nada de estar incorporando, nada disso. Tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos falar sobre a mediunidade. O que você entende por mediunidade? Eu queria... O que vocês entendem por mediunidade? Pode ser uma palavra, pode ser qualquer um pensamento. O que vocês entendem por mediunidade? Gente, um de cada vez aí para não dar confusão, viu? Senão vai dar confusão. Ninguém não tem ideia nenhuma. Aqui, ó. Aqui, ela tem, ó. Eu vou falar uma coisa que
Foi uma frase na primeira aula que eu assisti que eu fiquei encantada, que mediunidade é um sentido que a gente pode desenvolver. E isso foi muito interessante de se ver, porque a gente fica pensando como uma coisa especial, como uma fantasia. Isso. Imaginar que todo mundo pode acessar isso e está aí disponível é fantástico. E eu não sei se tem a ver com o que a gente fala do sexto sentido. Seria o sexto sentido. Me veio essa... A gente vai ver no decorrer da aula, aí você vai ver. Aguente aí. Mais alguém? Boa noite. Boa noite. Para mim é comunicação. Exatamente, muito bom. Boa noite a todos. A forma de interagir, né, com os espíritos desencarnados. Só com os desencarnados? Vamos ver na aula também, tá? Mais alguém? Boa noite. Boa noite. É uma faculdade comum a todos os seres humanos, né? Que possibilita que a gente se comunique com outro plano e mesmo entre a gente, com percepções, sensações e tudo que é possível nossa mente captar e emanar através dessa mediunidade, que é comum a todos. Muito bom, muito bom. Mais alguém? Gente, tudo isso que vocês falaram é mediunidade. Mediunidade é troca, é intercâmbio, é conhecimento, é evolução, é tudo, tudo, tudo isso, tá? E muito mais. A gente vai ver na aula, durante a aula, a gente vai ver como que a mediunidade influencia no nosso dia a dia e como que ela influencia em nós, tá? E uma das características aqui da ULI é a gente naturalizar essa mediunidade. Vocês vão ver daqui para frente, a gente sempre vai falar em naturalização da mediunidade, tá? O que é a naturalização da mediunidade? É se tornar algo natural, algo normal, algo que faz parte da gente. Tornar isso, durante a aula também, a gente vai tocar em diversos assuntos, e aí vocês vão ver que isso aí faz parte do nosso dia a dia. A mediunidade faz parte do nosso dia a dia. Tá? Para vocês terem uma ideia, a gente se conecta com o mundo espiritual de 90 em 90 minutos, a gente dá uma fugida e volta. Tá? De 90 em 90 minutos. Sem perceber. Tá? Sem perceber. Mas vamos lá. Então, objetivo geral, ó. Percepção que a mediunidade é uma faculdade que permite a comunicação com os espíritos, tá? Mediunidade é o quê? É se comunicar com espíritos, tanto faz espírito encarnado como espírito desencarnado. Aquilo que eu falei, não é só com o desencarnado, não. Você pode se comunicar com os encarnados também, tá? Os específicos aí, explicar o conceito da mediunidade, bem como sua finalidade. A gente vai ver o que é a mediunidade e a finalidade dessa mediunidade. Como que a gente pode usar e para que usar a mediunidade. Mostrar a mediunidade ao longo da história da humanidade. Então a gente vai ver que a mediunidade não é de agora, gente. A mediunidade é desde o início, desde o primeiro homem, quando a gente fez a primeira encarnação aqui, a mediunidade veio junto com a gente. Explicar de que forma se dá a intervenção dos espíritos desencarnados. Como que os espíritos desencarnados se comunicam com os médiuns. A gente vai dar uma revisadinha aí, tá bom? E mostrar os diversos tipos de mediunidade, bem como sua classificação. A gente vai dar uma passadinha em alguns tipos, porque tem muita naquela que existe, só que a gente não vai se ater a isso aí. A gente vai se ater mais específico naquele tipo de mediunidade que a gente vai experienciar na nossa mediúnica, tá? Então a gente vai ter um foco principal para isso aí.
E aí, médium, o que vocês acham? O que é um médium? Todos somos médium? O que vocês acham? Sim, né? Todos somos médium. E o que é um médium? O nome já está dizendo aí, gente. Médium é o intermediário, tá? É a pessoa que faz a intermediação entre a comunicação do espírito encarnado com um espírito desencarnado. Olha aí, ó, no livro dos médiuns aí, ó. Toda pessoa, o que é médium então? Ó? Toda pessoa que sente em um grau qualquer a influência dos espíritos é por isso mesmo médium. Então, todos nós, quem é que não sofre influência do espírito aí? Me diga quem não. Levante a mão quem nunca foi influenciado por um espírito. Então, todos nós somos médiuns, né? Essa faculdade é inerente ao homem e, por consequência, não é um privilégio exclusivo. Todo mundo é mais ou menos médium. Então, gente, uma notícia boa para vocês. Ó. Todos vocês são médiums. Todos nós somos médiums. Todos nós somos médiums. E todos nós temos a capacidade de desenvolver essa mediunidade. Tá? Então, todos nós somos médiums. E todo mundo me olhando assim, assustado com um olho desse tamanho, né? Então, todos sejam bem-vindos ao clube, tá? Agora, o que a gente vai ver? A gente vai ver o seguinte, ó, que tem pessoas que têm a mediunidade mais desenvolvida do que as outras. Então, a pessoa que tem a mediunidade mais desenvolvida chama-se um médium mais ostensivo, tem essa mediunidade mais ostensiva. Isso que vai diferenciar de um para o outro. Aí, sim, Roberto, e aí, eu consigo desenvolver essa ostensividade? Sim, lógico que consegue. Mediunidade você vai conseguir, a gente vai ver lá na frente. Como que a gente vai desenvolver ela? Ó? Estudando muito e treinando. Treinando. Tá? Então, podemos afirmar, ó, que a mediunidade é uma faculdade inerente ao humano. Tá? Então, não tem jeito, gente. Ó, todos nós temos a mediunidade. Encarnou como humano, tem mediunidade. Desde o primitivo até quanto continuar as nossas encarnações. Sempre a mediunidade vai estar presente. Pois não? Boa noite. Boa noite. Deixa eu te fazer uma pergunta, Roberto. Você terminou de colocar que nós desenvolvemos a mediunidade ostensiva. Sim. Em algumas, não vou dizer assim palestras, mas em alguns diálogos com as pessoas mais esclarecidas do segmento espírita, foram me passadas algumas bases dizendo que a mediunidade, né, ela pode ser classificada assim. Eu vou usar um termo assim de endividamento. As pessoas que tiveram vamos dizer assim, um passado mais conturbado, elas vêm com a mediunidade mais ostensiva para poder ter uma, vamos dizer, melhora mais apurada. Seria isso ou essas colocações estão erradas? Não, veja bem, essas colocações são colocações mais antigas, né? Então, a gente atualizando mais a nossa linguagem, atualizando mais isso, principalmente aqui no Harmonia, a gente não vem para pagar nada, meu amigo, nada, nada. A gente vem para desenvolver aqui. O que a gente vem para as encarnações? É para trabalhar nossas emoções. Trabalhar essas emoções é o quê? É você desenvolver suas habilidades, você trabalhar aquilo que ainda você não conseguiu integrar. Então, você vai voltar quantas vezes for necessário para você poder integrar essas habilidades. Tá? Então, aqui o nosso pensamento é um pouco mais
não pagar, tá? Então, você vem com a mediunidade, todo ser humano tem, você tem o livre-arbítrio de desenvolver ela ou não, tá? Se eu não quiser desenvolver minha mediunidade, o que eu vou fazer? Não quero mediunidade, deixa ela quieta lá. Mas aí o que você vai estar perdendo? Você vai estar perdendo uma grande ferramenta para a sua evolução. A gente vai ver mais na frente aqui que a mediunidade é uma ferramenta muito, muito bacana para a evolução. Tá? Então, você vai estar deixando de usar essa ferramenta. Simplesmente está disponível ali e você não usa. Tá bom? Então, ela é inerente a todo humano. Então, todos nós temos mediunidade. Não tem jeito. A mesma coisa que tem os nossos sentidos, a mediunidade é um sentido que a gente tem, só que não está no nosso corpo físico. Onde é que está a mediunidade? No perispírito. Tá? Então, que todos os indivíduos são médiuns, independente de sexo. Tá? Não interessa se é homem, mulher, todos são médiuns. Tá? Idade, crença, raça, condição econômica é o que torna a faculdade inerente ao humano. Então, não tem jeito, gente. Tá? Todos somos médios. Pode ser rico, pobre, católico, evangélico, espírita, umbanda, todo mundo é médium. Tá? Então, nada disso... na realidade, todos temos a mediunidade. Nada disso vai desfazer da mediunidade. Tá? Você pode ser o que for, você tem a mediunidade junto. Tá? Então, ela é inerente a nós. Não tem como escapar. Tá? A mediunidade é uma faculdade que possibilita o ser humano colocar-se num estado alterado de consciência, permitindo-lhe manter comunicação psíquica com outros seres humanos, em outros níveis existenciais. Tá? Então, o que ele está dizendo aí? Que a mediunidade é uma condição psíquica. Por quê? Porque quando você usa ela, você usa sua mente. E a sua mente está onde? Lá no perispírito. Tá? Então, a gente vai ver nas comunicações mediúnicas como que ocorre isso. Ela é mente a mente, é perispírito com perispírito. Tá bom? Mais na frente, a gente vai detalhar melhor isso aí. É uma faculdade do espírito que permite comunicar-se com outros que estejam em frequências vibratórias diferentes. Por extensão, permite que o espírito que esteja encarnado se comunique com os outros sem os usos dos sentidos físicos sensoriais, numa alta frequência acima do que o cérebro capta ou emite da realidade. Tá? Então, a mediunidade não é com os nossos sentidos, tá? Ouvidos, fala, não é nada disso. É mente, através da nossa mente. Tá? Então, seria... Quem é que falou em sexto sentido aí, né? Alguém, você falou em sexto sentido. Poderia dizer que é o nosso sexto sentido. Tá? E aí, todos nós temos a condição de desenvolver essa mediunidade. Tá? Então, eu sei que tem muitas pessoas que vieram para cá por problema na mediunidade, com a mediunidade bagunçada, com a mediunidade sem controle, dando comunicação em hora errada, no trabalho, em qualquer lugar. E isso aqui, na ULI, nós vamos aprender a controlar tudo isso. Tá? Isso é muito, muito bacana mesmo. Lá pelo terceiro, depois do terceiro, quarto ciclo, vocês já vão... Aí a gente vai conversar novamente, que eu dou aula no 3, no 4, né? No 2 também. E aí vocês vão ver a oportunidade que vocês têm de desenvolver isso. E aí a gente vê relatos assim, poxa, eu cheguei aqui com a minha mediunidade toda bagunçada, toda sem controle, sem nada. E aí o que acontece? Hoje eu já estou controlando, já sei a hora de dar as comunicações, aonde deve ser dada a comunicação e não em qualquer lugar. Tá? Diga. Boa noite. Boa noite. Uma dúvida.
é colocado, né, que é através da mente, né, a mediunidade. Sim. E quando a gente escuta, sente cheiro, como é isso? Porque para mim seria através dos sentidos. Sim. Desculpa a minha ignorância, mas eu fiquei um pouco confusa. Tá, mais na frente a gente vai ver esse desenvolvimento aí, tá? Porque tem os efeitos físicos, tá? Efeito físico, por exemplo. O que é um efeito físico? É quando todo mundo vai sentir, por exemplo, o perfume. Se você for sentir um perfume, aí todo mundo tem que sentir o mesmo perfume, tá? Agora, quando é individual, por exemplo, você sente o perfume, às vezes pode ser sua mediunidade se desenvolvendo, tá? Mas lá na frente a gente vai ver melhor isso, tá bom? Roberto, boa noite. Boa noite. Roberto, você falou nesse instante aí que todos nós temos condições de desenvolver a mediunidade. Sim. Você está se referindo ao médio ostensivo. Sim. E o não ostensivo tem condição de desenvolver ou fazer um teste? Tem. Todo mundo tem condições. Todo mundo tem condições de desenvolver a mediunidade. Todo mundo. Tá? Eu desenvolvi com 56 anos de idade. Tá? Até os 56 anos eu não via nada, não escutava nada. Como a maioria da gente fala, eu sou um médio porta, né? Não escuto, não vejo nada. De repente a porta escancarou, gente. De uma hora para outra. Foi assim, ó, pum, pum. E aí, como é que você explica, né? Mas aí o que acontece, gente? Tem que ter muito estudo e muita dedicação, tá? Estudo e dedicação. Por quê? Porque a mediunidade a gente precisa entender o que acontece com a gente quando a gente está mediunizado, quando a gente está dando comunicação com o espírito. O que acontece com o nosso corpo? A gente vai ver aqui mais na frente alguns cuidados que a gente tem que ter, alguns sintomas que normalmente a gente sente quando a mediunidade está começando a querer aflorar. Tá? E aí, quando eu colocar os sintomas aí, eu quero ver de vocês o que vocês sentem, o que vocês veem, o que vocês percebem. Tá? Então, a mediunidade surgiu com o espiritismo, o que vocês acham? Não, né? A gente viu ali que a mediunidade, se ela é inerente ao humano, no momento que o homem pisou aqui nesse planeta, a mediunidade veio junto com ele. Então, não é... Agora, a palavra mediunidade, sim, essa foi Allan Kardec que criou. Lá na frente a gente vai ver também. Então, gente, a gente vai dar um passeiozinho rápido aí na mediunidade, nas diversas culturas, a mediunidade primitiva, mediunidade desde o início. A gente vai dar uma passadinha mais rápida aí, porque eu quero ver se a gente concentra mais depois, realmente, na mediunidade nossa aqui, a mediunidade do cotidiano nossa. Então, ó, as manifestações mediúnicas não são atuais, existem registros ao longo da história por diversos povos dessa relação do mundo material com o espiritual. Então, não é de hoje, sempre existiu. A gente vai ver aqui como que é. A mediunidade sempre existiu, desde o surgimento do homem na Terra, ó, aquilo que eu estava falando desde antes. Tá? Então, sempre está aí. Sempre esteve presente no desenvolvimento da humanidade, ó, sempre presente, sempre. Ao longo dos tempos foi interpretada e utilizada de acordo com a cultura, a religião e conhecimentos de cada povo. Lógico, a mediunidade ela era usada dependendo do conhecimento de cada um, que cada um tinha sobre ela. Né? E se vocês forem analisar e ver, hoje, se a gente parar aqui e pensar, quem é que tem conhecimento aqui da mediunidade? Pouquíssimos, né? Então, olha o que a gente perde, uma ferramenta espetacular dessa para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, a gente perdendo tempo, né? Então, a mediunidade primitiva lá, ó.
A mediunidade primitiva é aquela mediunidade que, lá no início, o homem pensava? Pô, vinha o trovão, pô, o Deus é um Deus que está se manifestando através do trovão. Vinha a chuva, era através da chuva. Através de todas essas... vinha um vento, vinha uma tempestade. Então, sempre era um Deus que estava se manifestando através dessas ocorrências, né? O médium era idolatra, adorava o temor às forças da natureza, denominados como deuses. As estrelas, o céu, o fogo, a água, trovões, estrelas, tudo era Deus para eles. Então, tinha um negócio diferente, ele cultuava como se fosse um Deus. Por quê? Porque não tinha conhecimento. É o sistema inicial do intercâmbio mediúnico. Está lá no Evolução em Dois Mundos, de André Luiz. Os hindus, os livros Vedas, os faquires lá, que eram médiums, pô, os caras tinham uma mediunidade incrível. Os Vedas são as 4 obras em idioma chamado sânscrito védico, formam a base do sistema de escrituras sagradas do hinduísmo. Tá? Então, o hinduísmo, há muito, há 3.000 anos, eles já cultuavam isso. Então, você vê que se a gente for pegar em relação ao Espiritismo, que o Espiritismo tem 166 anos. Então, a gente é extremamente bebê em relação a isso. Os sumários e babilônios, né? A medicina dos sumários, misto da erva e a magia. Tinha receituários, tinha feiticeiros, né? Então, cada povo tinha uma maneira de usar essa mediunidade e eles usavam dessa forma. Os babilônios, primitivos, acreditavam que espíritos malévolos se escondiam na escuridão e cruzavam os ares, espalhando em seu caminho o terror e a destruição, para os quais a única defesa era o sacrifício e os sortilégios mágicos. Então, já vinham muitas crenças em cima disso aí. Os egípcios é muito interessante, né? Porque os egípcios eles já tinham um conhecimento muito mais abrangente do que os outros, né? Então, eles já tinham o livro dos mortos. Os faraós já tinham a concepção que eles tinham que ser enterrados, e junto com eles tinha que ser enterrado toda a família, todos os servos, todo mundo junto, e eram enterrados vivos, né? Negócio muito interessante. Já conheciam o magnetismo e o sonambulismo. A gente vai ver na frente aí, o magnetismo e o sonambulismo fazem parte da mediunidade, né? Praticavam largamente a sugestão, usava clarevidência também, clarevidência, tipo de mediunidade, com fins terapêuticos e eram cérebres pelas práticas de curas hipnóticas. Então já se usava muito a mediunidade, eles usavam tudo isso aí é mediunidade, gente. Só que eles não sabiam que era mediunidade, né? Emancipação da alma, já falava em emancipação da alma. Desdobramento, emancipar a alma, né? Evocação dos mortos pelos sacerdotes e faraós. Eles já faziam evocação dos mortos. O que a gente faz hoje numa reunião mediúnica aí? Quem a gente evoca? Os espíritos que desencarnaram, são os mortos. Mesma coisa. Práticas restritas aos templos sagrados, misteriosas, sem acesso aos leigos. Só que aquilo ali era um negócio bem restrito mesmo, só para os mais graduados, né? Os sacerdotes mais graduados. Então, eles tinham isso como uma coisa bem fechada. Moisés aos hebreus, que entre nós ninguém use de sortilégio e de encantamentos, nem interrogue os mortos para saber a verdade.
Já falava-se na Bíblia aqui também. Ó. Os celtas. Grupo fechado de sacerdotes em comunicação com a lei, chamado de druidas. Alguém lembra, já leu alguma coisa em relação a Allan Kardec e os druidas? Os druidas são sacerdotes celtas, já admitiam a reencarnação, ó, já admitiam a reencarnação, a existência de penas eternas, o livre-arbítrio, a imortalidade da alma, a lei da causa e efeito, e as esferas espirituais existentes, as esferas espirituais na existência de elementais, ó, duendes, fadas, gnomos, etc., e na proteção dos espíritos superiores. Então, gente, o que a gente fala aqui, o que a gente tenta passar para vocês, não é um negócio de agora, não. Isso aí é muito, muito, muito tempo, já existia isso. Tá? Muito, muito tempo. Aí aquilo que eu falei sobre Kardec, o espírito Zéfiro revela que aproximadamente no ano 100 a.C., Denizar Revail foi um chefe druida. Tá? Então, o Allan Kardec, por isso que eles fazem essa relação. Allan Kardec, na realidade, foi um chefe druida. O Zéfiro foi um espírito que passou a dirigir as reuniões das mesas girantes realizadas pelos Balduin em Paris. Tá? Então, por isso essa relação. Vocês veem que, se vocês perceberem a mediunidade e as nossas reencarnações, a gente vai e volta e, às vezes, encontra pessoas que a gente já viveu há muitos anos atrás. Tá? Por exemplo, eu e a Tânia, nós somos casados, a gente já vem há 5 encarnações, a gente já vem juntos. 5 encarnações. E eu doido para me livrar dela e não consigo. Não, mentira. Pura mentira. Não vem sempre casado, não. A gente já teve umas broncas brabas aí atrás, viu? Umas broncas brabas. Mas é interessante mesmo. A reencarnação, às vezes você encontra pessoas que se jura que já conviveu com a pessoa, pessoas super que você às vezes nunca viu, e você às vezes se dá muito melhor do que um irmão seu. Tá? Por quê? Porque em outras encarnações vocês já tiveram convivência. Tá? Muito interessante isso. Eu estou me recuperando de uma virose que eu peguei aí. Na segunda-feira passada eu saí daqui, eu saí com uma febre doida. Aí fiquei segunda e quarta de cama, com febre de 39 graus. E tive que ficar toda semana em casa, sem trabalhar, sem nada. E sexta-feira eu vim dar aula, eu quase não conseguia falar. Então eu ainda estou a minha voz ainda está muito, muito deficiente. Então eu, às vezes em quando, vou dar uma falhadinha aí, mas não reparem não, tá? Então, ó, entre os gregos e os romanos, ó, a gente tinha os oráculos, tá? Esses oráculos, o oráculo mais famoso que a gente tinha é o oráculo de Delfos, né? Lá na Grécia. Então, esse oráculo, todos consultavam esse oráculo para tudo que iam fazer na vida, tá? O cara queria casar, ia lá no oráculo, vai dar certo. Vai. Então, tudo era consultado. Teve uma época assim que era bem comum isso aí. Ó, os oráculos representavam a divindade, né, o espírito, resposta dada pelos deuses às perguntas, né, eles achavam que eram os deuses que respondiam. Na realidade, eram médiuns que estavam ali e que transmitiam o que os espíritos vinham falar para eles. Tá? Ó, era núcleos de intercâmbio medianímico, ó, que os médios eram as sibilas, os pitons e pitonisas, que eram os médios, né? Então todo mundo consultava isso aí.
Nada era feito sem consultar, nada, nada mesmo. Aí na Bíblia, ó, o que a gente tem aqui na Bíblia? Ó? O Novo Testamento é uma fonte riquíssima de fenômenos mediúnicos. Se a gente for ver lá, muito fenômeno mediúnico, mas muito, 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 muito mesmo. A tão propalada proibição de Moisés à evocação do Espírito é uma das maiores confirmações sobre a existência da mediunidade. Ó. Então chegou a um ponto que Moisés proibiu de você ter o contato com os espíritos, foi proibido, né, por causa disso. A mediunidade era uma mediunidade supernatural, né, porque eles tinham essa mediunidade, né. A Bíblia, ó, efeitos inteligentes e efeitos físicos, cheíssimos de efeitos físicos, né, aqueles efeitos da transformação dos pães, de levitação, andar pelo mar, né, então tinha uma série de efeitos que na época era considerado, né, todo mundo como milagre, é um milagre, né? E era nada mais, nada menos do que a mediunidade em ação com efeitos físicos e uma série de outros efeitos, né? Destaque para o profetismo mediúnico. Os profetas, normalmente, todos os profetas eram médiuns, recebiam a inspiração dos espíritos e passavam para frente, né? Em termos de profetizando, né? Moisés e os 10 mandamentos, né, falam que os 10 mandamentos foi uma das primeiras psicografias escritas, né? Que na realidade os 10 mandamentos foi psicografado por Moisés. Aí a gente tem, ó, Jesus e os apóstolos também, muita mediunidade envolvida, demonstração do conhecimento da mediunidade. Então, Jesus já tinha o conhecimento disso, tá? Diversas manifestações, ó, manifestação de cura. Jesus curava como? Impondo as mãos com os fluidos dele, que todo mundo pode, tá? Todo mundo pode curar através dos seus fluidos, com os fluidos dos espíritos. A levitação, ó, transfiguração, escrita direta, vidência, materialização, tudo isso já acontecia naquela época. Auxílio ao próximo, consciência da imortalidade, já se tinha, todos os apóstolos e os profetas já tinham a consciência dessa imortalidade, né? E a Idade Média? A Idade Média, gente, foi uma das piores coisas que aconteceu para a humanidade, né? Então, na Idade Média, os médiuns, todos os médiuns eram taxados de bruxos. Tá? Bruxos. E o que eles faziam? Mandavam matar, queimar na fogueira, né? Então, a Inquisição estava aí justamente para quê? Para todo o médium que se manifestasse, era contrário ao sistema, o que fazia? Mandava matar, né? Mata esse cara aí. O cara não podia se manifestar, era tudo considerado bruxo, era considerado fora do sistema, né? E aí a gente fica pensando, analisando, né? Não está muito diferente, né, gente? Não, né? Apesar de tudo, apesar de a gente ter o quê? Quase 1000 anos atrás, né? E as coisas continuam praticamente a mesma coisa, né? Pois não? Boa noite. Boa noite. Não é um paradoxo a Inquisição ter vindo da Igreja Católica, né? E a Igreja Católica foi fundada por um discípulo do maior médium, até então, pelo que você está falando. Sim, né? sim. Porque não se tem conhecimento, entre aspas, de nenhum outro ter feito o que Jesus fez. Mas vamos lembrar que Jesus não era católico, né? Mas a Igreja Católica foi fundada por Pedro. Sim, mas o que acontece? A partir de Jesus, as coisas eram para ser modificadas. Só que o que aconteceu? A Igreja Católica se apropriou de tudo isso
e colocou aquilo que ela queria, né? Então, as diretrizes que a Igreja Católica colocou foi aquilo que ela quis e não o que Jesus queria. Isso a gente tem que analisar e ver. Ou seja, jogar tudo no lixo, né? Sim. A Igreja Católica é a Igreja Católica. Deixa eu ficar quieto, tá? Então, ó, na Idade Média, as perseguições eram muito grandes, tá? Muito, muito grandes. Tá? Acusações de manifestação de espíritos demoníacos. Então, todo médio era demônio. Então, esse cara aí, é demônio, está endemoniado, vamos queimar, que não tem outro jeito. E o pior, gente, que eu fui inquisitor, tá? Eu fui inquisitor. Por isso que hoje eu trabalho com a mediunidade. Condenação à fogueira pela Inquisição. Ó. Quantos de vocês eu não mandei queimar? Vivinho assim, aí? E aí, a gente falando de tudo isso aí, a gente chega em Kardec, tá? Então, a partir de Kardec, aí sim, aí a gente vem com a mediunidade, realmente, a mediunidade do Espiritismo, a mediunidade que a gente conhece agora. Tá? Apesar que antes de Kardec, muito antes, já também existiam muitos estudos em relação à mediunidade. Tá? Então, não é que nunca foi estudada, ela sempre foi estudada, só que a partir de Kardec, a partir das experiências dele, ele chegou às conclusões e aí começou a difundir isso. Então, ó, eventos mediúnicos públicos de efeito físico inteligente, a mediunidade como fenômeno, Allan Kardec. Ó. Então, naquela época, o que acontecia? A mediunidade era feita publicamente. Tá? Então, os efeitos de materialização, de levitação, todos esses efeitos físicos eram feitos na presença de todo mundo, para todo mundo ver, para ser provado. Então, teve um período que existiu muito isso, precisava ser provado. As experiências e os fenômenos mediúnicos precisavam ser provados. Existe relação entre a evolução espiritual de cada espírito e a evolução da mediunidade? Porque, pelo que você está falando aí, os hindus já tinham uma mediunidade elevada. Sim. Né? E, no entanto, estão na mesma situação que nós estamos. Na realidade, o que acontece? É tudo junto, tá? Não existe uma separação. Então, o que eu penso? Que a evolução é lenta e contínua. Então, nós ainda não conseguimos alcançar essa evolução mais rápida. Tá? Então, mesmo os povos lá do Oriente, os povos aqui do Ocidente, ainda está todo mundo mais ou menos na mesma faixa vibracional. Então, quando todo mundo está na mesma faixa vibracional, o que acontece? Está todo mundo mais ou menos nivelado. Lógico que vai ter algumas pessoas que vão se destacar em relação a outra. Mas se você pegar hoje a humanidade toda mais ou menos está no mesmo nível vibracional. Tá? Muito poucas pessoas estão no nível vibracional diferente. E aí, se você pegar o que está acontecendo hoje com a humanidade, você vê que realmente é isso mesmo. Tá? Então, você vê barbaridades que estão acontecendo, coisas que você poderia classificar lá da época medieval ou antes, tá acontecendo hoje. Por quê? Porque ainda existe muita ignorância. O espírito ainda é muito ignorante. Então, a gente vai precisar muitas e muitas encarnações ainda para que a gente se desenvolva, para que a gente se torne um espírito mais evoluído moralmente. Tá? Porque o que precisa evoluir não é evoluir, você evoluir no conhecimento, você precisa evoluir moralmente.
Tá? Esse que é o importante, você evoluir moralmente. Porque tem pessoas que são inteligentíssimas, pessoas com uma inteligência, com conhecimento lá no espaço, só que moralmente não vale nada, né? Então, é isso que eu acho. Eu acho que a gente está todo mundo mais ou menos no mesmo nível. Então, se destaca alguns. Por exemplo, eu acho assim, ó, a gente está procurando aqui um caminho, acho que isso é muito importante. Tá? A gente procurar um caminho da gente se diferenciar, porque no momento que a gente se modifica, a gente consegue modificar um entorno. Tá? Então, isso é muito importante, a gente sempre tem que ter esse pensamento. No momento que a gente se modifica, a gente consegue modificar o nosso entorno também. Então, às vezes a gente pensa assim, poxa, não tem jeito, isso aqui não adianta, não vai. Se a gente continuar pensando dessa maneira, a gente não muda nada. Tá? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pensar que a gente tem condições e vai mudar. E aí, com esse pensamento positivo, a gente consegue essa egrégora espalhar muito mais do que um pensamento negativo. Um pensamento positivo atinge mais pessoas do que um pensamento negativo. Tá? Boa noite. Boa noite. Roberto, eu penso assim em relação aos espíritos que precederam, tipo o hinduísmo, ou até mesmo na inserção do cristianismo, Sim. que tenha vindo uma legião de espíritos bem evoluídos para que fosse implantado esse tipo de percepção humana, de vivência humana. E depois esses espíritos que vêm implantar esse conhecimento, essa nova visão, eles retornam, então, para outras moradas, e onde eles são procedentes. Então, quando eu vejo assim, o hinduísmo é de conhecimento de 3.000 anos atrás, Sim. que essas pessoas vieram aqui com uma sabedoria infinita para implantar determinados modos de comportamento, de relações humanas, mas por que hoje não existe a população toda, 3.000 anos depois, evoluída? Porque nós temos uma população espiritual ainda bastante superior à capacidade da Terra e com níveis variados de vibração, de evolução, Sim, de vibração, procedente de outras moradas, outros planetas, outras moradas, sim, sim. que ainda necessitam de uma evolução. E tem outros planetas, obviamente, com uma evolução bem maior. Então, eu acredito que essas inserções que nós recebemos algumas vezes de entidades de uma capacidade vibratória bem mais elevada, eles aparecem aqui para nos ajudar. Mas nós temos 7 bilhões de seres humanos encarnados, mas nós temos uma quantidade bem maior de desencarnados, mas eles só vêm aqui, implantam, a gente vai devagarinho evoluindo, aprendendo. Eu acho que em um determinado momento qualquer, daqui a X tempo, nós teremos outras legiões aqui para dizer assim, olha, a gente não até aqui agora vamos novas lições, vamos aprender de outro jeito. É dessa forma que eu encaro, por que nós não demos um salto maior de 3.000 anos para cá, ou se demos e não percebemos? Porque o que acontece? Na realidade, a evolução sempre é constante, tá? Sempre é constante. Se a gente for pegar lá de 3.000 anos atrás, se a gente for ver agora, o ser humano é totalmente diferente. Mas o que ainda existe muito? A ignorância ainda predomina muito. Tá? Lá na aula vocês viram na aula do mundo espiritual, né? Então, que ainda existe muitos espíritos com as faixas vibracionais muito baixas. Então, segundo o planeta está em um período de transição, então mudança dessa faixa vibracional. E é isso que eu estava falando. Para que essa faixa vibracional mude, o que precisa acontecer? Que cada um de nós faça a nossa parte. Tá? Então, nós tem que começar por alguém. Então, nós vamos começar a mudar essa faixa. Está mudando a faixa. Está mudando. Aí, por que a gente acha, tem a impressão que não? Porque hoje as coisas são muito rápidas. Tá? Antigamente era pela carta, era um processo. Hoje não. Hoje o cara fez lá, você está vendo aqui. Né?
Então, os processos são muito mais rápidos, então dá a impressão que a coisa está bem pior do que é, né? Mas o ser humano ainda precisa aprender muito, tá? Isso aí, com certeza, ainda precisa aprender muito. E aí, quantas encarnações vão ser necessárias, não sei. Realmente, aí fica muito, muito difícil a gente até prever alguma coisa dessas, tá? Então, a gente não sabe. A gente só sabe o seguinte, que a gente está tentando, está procurando um caminho para que a gente se modifique disso. Tá? E por isso que eu acho muito importante a disponibilidade de vocês, a nossa disponibilidade aqui de já estar tendo um pontinho, uma luz lá, para clarear mais isso aí. Tá? Então, esses fenômenos eram muito, muito corriqueiros, né, nessa época. O fenômeno das mesas girantes, inicialmente como diversão, ou em busca de adivinhações. A burguesia francesa se reunia para brincar com isso aí. Era a brincadeira deles, eram as mesas girantes. Aí fazia adivinhações, davam risadas, eram adivinhações, as mesas ficavam adivinhando as coisas, né? E isso aí, Kardec começou a perceber isso e começou, inicialmente ele foi curioso para ver isso aí, esses fenômenos, ele queria ver os fenômenos. Quando ele chegou lá, ele começou a perceber que ele era um cara muito inteligente, ele começou a perceber que tinha coisas além disso. Coisas além disso. Não era só brincadeira, não. Tinha, além de tudo isso, tinha mais alguma coisa, né? E aí ele começou os estudos, né? Então, o Espiritismo, começou o questionamento sobre a natureza dos fenômenos, bem como sobre vários aspectos da vida. Então, ele começou a se questionar em relação a tudo, né? E aí, o Pentateuco, organização com instruções e orientações lógicas. Aí ele começou a escrever o Pentateuco, começou a escrever os Pentateucos. Como é que ele começou a fazer? Ele pegava médiuns de diversos lugares, distantes, normalmente um distante do outro, e aí começava a fazer as perguntas. E aí ele pegava essas respostas e via que a maioria dessas respostas coincidiam. Então, ele pegava tantas respostas coincidentes. Bom, essa aí, ok. Então, ele pegava. As que não tinha coincidência, ele descartava as respostas, né? Então, em cima disso que ele foi fazendo os estudos dele. Conhecimento da natureza do espírito, de sua missão e de seu modo de agir. Então, com isso, ele começou a ver que, na realidade, todos esses fenômenos aí existiam. Por quê? Porque você tinha uma capacidade de fazer a conexão com o mundo espiritual, com outra dimensão. E aí, agora a gente vamos começar a entrar mais agora naquilo que interessa para a gente, né? Que é realmente a mediunidade, a nossa mediunidade aqui, como é que a gente usa ela, como é que a gente vai poder usar, o que a gente vai fazer com ela, se vai fechar a porta mesmo, deixar ela fechadinha lá, ou vai escancarar, vai abrir, vai liberar tudo, né? Então, eu acho que a partir daqui, vocês já podem começar a analisar e pensar, realmente, eu quero a minha mediunidade, eu quero que ela flua, eu não quero mexer com isso. Todos vocês têm o livre-arbítrio para escolher o que vocês quiserem. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Quem não aceitar a mediunidade já está perdendo meia encarnação, viu? Meia encarnação. Vai ter que voltar depois, na próxima encarnação, para lidar novamente com a mediunidade, porque não está lidando com ela agora. Tá? Então não adianta querer escapar. Vai e volta, vocês vão ter que lidar com ela. No momento vai ter que lidar, não tem jeito. Então a gente vai ver. Eita, agora eu provoquei. Agora eu provoquei, ó.
Boa noite. Boa noite. Quando você fala que a gente pode ter o livre-arbítrio de bloquear essa mediunidade, Não, de bloquear não, de não usar. de não usar. Bloquear você não vai bloquear nunca. Você sempre vai ter, ela vai estar sempre ao teu Volta lado. e meia ela me dizer que, ó, eu tô aqui. Então, Exatamente. não é bem assim, né? Não, não é bem assim, não. Então, a gente não tem esse livre-arbítrio todo. Toda. Não, você tem a escolha, lógico, você tem a escolha, mas aquilo que eu falei, né? Por que você vai bloquear uma coisa que é tão interessante? Uma coisa que, quando você começar a usar ela, como você perceber, é muito bacana, tá? Agora, muito começo bacana. A tentar ter consciência. É muito Antigamente, bacana. Mas lá, ó, depois, lá no ciclo 4, quando você for assistir as aulas lá, a gente vai conversar, viu? Tem mais alguma? Acho que tinha. Roberto, desculpe eu insistir na minha pergunta. Né? Quando a gente não entende, acho que deve perguntar. Mas né? com certeza, Veja meu bem, amigo, você com disse certeza. Que desenvolveu sua mediunidade com 52 anos. 56. Pronto, 50 e poucos. É. Então, não existe idade para você desenvolver. Não. Qualquer momento ela pode aparecer. Olha, estou aqui. Isso, exatamente, Agora, você falou certo. A pergunta que eu fiquei meio em dúvida, que não poderá ser, mesmo que não seja médio ostensivo, Pode sim, pode desenvolver. pode desenvolver. Então, o que não poderá ser amanhã. Eu com 56 anos, Isso aí é a idade. nada, não sabia nada, Vai não chegar sabia, um dia. e de repente, pum, chegou. E pode ser que ela não chegue nessa encarnação, pode ser que só na próxima. Eu trabalho com a mediunidade, eu sou dialogador. Sim. Quer dizer, eu gostaria de ser. Então eu posso ter essa esperança que um dia eu posso ser. Com certeza. Ó, faça o desenvolvimento mediúnico lá. Depois do ciclo 3, no 4, lá você vai fazer o desenvolvimento mediúnico. Lá você vai ter oportunidade de fazer a parte do diálogo e também do intercâmbio. Tá? Roberto, Oi. a gente tem no Evangelho segundo o Espiritismo, praticamente em boas partes, que fora da caridade não há salvação. Nesse contexto, eu posso perguntar se a nossa mediunidade está sendo desenvolvida na doação de sopa, na ajuda a um necessitado. A nossa mediunidade está sendo desenvolvida ou a nossa mediunidade tem que ser desenvolvida em uma sala mediúnica? Não, de jeito nenhum, criatura, de jeito nenhum. A mediunidade, gente, o que a gente lá na frente a gente ia entrar, mas vamos lá. A mediunidade não é só para comunicação mediúnica. Comunicação mediúnica é a coisa mais besta que tem da mediunidade. A mediunidade é muito, muito mais ampla do que isso. Mediunidade é isso que eu estou fazendo aqui. É isso que os monitores estão fazendo aqui. É isso que vocês estão fazendo aqui. Isso aí é mediunidade. Tudo isso é mediunidade. A gente vai ver. Lá no ciclo 2, a gente tem uma aula de mediunidade no dia a dia. Aí a gente vai ver como que a gente usa essa mediunidade, como que a gente faz esse uso diariamente dessa mediunidade. Então, muito enganado quem acha que a mediunidade é só comunicação com os espíritos. Isso aí é a coisa mínima das mínimas da mínima. A mediunidade é muito, muito mais ampla. Muito mais ampla. Você está ajudando uma pessoa, você está aconselhando uma pessoa, você está acolhendo uma pessoa, tudo isso é mediunidade. Você está usando a mediunidade, gente. Muito, muito mais amplo. Deixa eu só complementar essa pergunta, então. Então, desenvolvendo esse tipo de trabalho de assistência social, né, a gente está desenvolvendo a nossa mediunidade. Isso, com certeza. E eu estou lendo aquele livro, eu estou lendo Os Mensageiros, Sim. Conforme eu te falei, e lá tem aqueles que fracassaram, mas a maioria deles, os fracassados, né, que vieram para apresentar sua mediunidade, não apresentaram. Esses não, então não quer dizer que eles tinham que estar em salas mediúnicas, nada disso. De jeito nenhum, nada disso. A mediunidade é muito, muito mais ampla do que isso, tá?
Então, isso aí a gente tem que ter essa consciência também, que a mediunidade não é só da comunicação com o espírito, gente. Comunicação com o espírito é a maior besteira que tem. Isso aí é a coisa mais simples que tem da mediunidade. Então, vamos lá. Mecanismo da comunicação mediúnica. Como é que acontece a comunicação mediúnica? Nós temos um médium aqui. O médium tem o perispírito. O perispírito do médium vai se expandir. Nós temos um espírito desencarnado aqui. O perispírito do desencarnado também vai se expandir. Os dois perispíritos vão se expandir. O perispírito do médium se expande. Do espírito também se expande. Essa expansão, gente, normalmente, quando a gente está numa comunicação mediúnica, o que acontece? Dá a impressão que a gente está inflando igual balão mesmo. Ela cresce assim, uma coisa incrível, incrível. Tá? Aí o que acontece? Perispírito do médium, perispírito do espírito, aí uma atmosfera fluídico perispiritual comum é formada aqui, Isso aqui normalmente se diz, o espírito está no campo do médium. Quando fala assim, o espírito está no campo do médium, é o quê? Quando essa atmosfera aqui surgiu. Então, daí o espírito está no campo do médium. Então, numa reunião mediúnica, quando alguém está conduzindo, a pessoa que está conduzindo a reunião, ela vai perceber que tem muitos espíritos nos campos do médium. Então, ela vai dizer, médiuns concentrados, assim que tiverem condições, podem liberar as comunicações. E aí os médiuns liberam as comunicações. Por quê? Porque os espíritos já estão no campo, já está todo mundo em volta ali. E, às vezes, tem uma filinha de espírito ali esperando. Tá? Às vezes tem 4, 5 espíritos para ser atendido. E aí você, às vezes, consegue atender um diretamente, mas os outros são atendidos indiretamente também. Tá? Aí, se dá essa atmosfera fluídica, ela se dá, e aí o que acontece? O espírito transmite sua vontade ao médium mente a mente, no nível da consciência. É tudo mental, gente, é mente a mente. Você vai escutar uma voz, mas não é uma voz aqui, você vai escutar a voz lá dentro. Tá? E aí você vai começar a liberar a comunicação mediúnica. Então, se for psicofonia, vai ser através da fala. Se for psicografia, vai saber através da escrita. Aí, agora a gente vai falar sobre os indícios da mediunidade. Tá? Aquilo que eu falei para vocês. Tem uma série de indícios aqui. Eu queria que vocês se situassem para ver aonde e o que já aconteceu com vocês. Tá? Então, normalmente, quando a mediunidade ela começa a aflorar, tá? Nas pessoas, quando começa a aflorar nas pessoas, olha o que acontece. Crises de choro. Tá? Isso aí é uma coisa muito, muito característica. Tá? Crises de choro. Eu mesmo, eu vinha dirigindo, do nada, me dava uma vontade de chorar. Tá? Dava vontade de chorar. Aí chorava. Do nada, assim. Vinha dirigindo, tem que chorar. Daí chorava. Que negócio é esse? O que está acontecendo comigo? Eu estou ficando maluco? De uma hora para outra eu começar a ter vontade de chorar? Que negócio doido isso. E ainda mais homem, né? Homem não deve chorar, né? Que a gente vê, né? Homem não deve chorar o quê? Eu choro pra caramba, viu? Então, o que acontece? Distúrbios do sono, outra coisa aí, Aí, 3 da manhã, você acorda lá, de noite, e não consegue mais dormir.
sonhou um monte de coisa, desdobrou um monte de vezes. E aí? Distúrbio do sono lá. Sua mediunidadezinha batendo lá, ó. Tô aqui, viu? Inspiração aguçada, ó. Tá? Aí você começa a ter inspirações de um monte de coisas que normalmente você não pensava. É muito, muito interessante. Visões e premonições. Tem pessoas que têm visões e premonições. Tá? Alguns sonhos que depois se concretizam, alguns sonhos que se concretizam. Mudanças de humor. Tá? Essa aqui também é muito, muito comum. Tá? Quando o médium está desenvolvendo, de repente, de uma hora para outra, assim, como é que é? É bipolar, né? Fala assim, ele é bipolar. Não tem nada de bipolar, a mediunidade que está batendo ali. Ó. E mudanças de humor mesmo. Uma hora você está de boa, outra hora você está querendo pegar o pescoço do outro. De um momento para o outro. Tá? Sensibilidade aguçada. Muita sensibilidade. Você fica super hipersensível quando você está desenvolvendo a mediunidade. Muito, mas muito sensível mesmo. Espera aí, gente, tem uma perguntinha lá. O déjà vu é uma mediunidade? Ele seria mais a lembrança do passado, tá? Lembrança, assim, coisas que já aconteceu, que você já... Por exemplo, eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu nunca tinha vindo aqui na Bahia, nunca. Aí, porque eu sou gaúcho, né? E aí eu vim, tem 40 e poucos anos que eu moro aqui. Aí eu fui para Nazaré das Farinhas, com um amigo meu. Fui lá, cheguei lá em Nazaré das Farinhas, aí tem uma ponte que passava em cima, mas isso há muito tempo. Aí eu cheguei lá e disse para ele, eu já tive aqui, eu já conheci isso. Ele disse, mas como? Como que você teve? Você nunca veio para cá? Então, são coisas que, talvez, em outra encarnação, eu já vivi aqui. Tá? Então, são coisas que, às vezes, acontecem lá, e daí você tem a impressão de pessoas que você já viu, lugares que você já passou. Então, é muito interessante isso aí. Tá? É mais recordações do seu passado mesmo. Arrepios, calafrios e tremores. Ó. Isso aí acontece muito. Tá? Aí, a primeira coisa que você tem que ver, se você não está sentado embaixo do ar-condicionado. Viu? Se você estiver sentado embaixo do ar-condicionado, você vai sentir frio e calafrios. Mas é brincadeira, né? É que esses arrepios aí são totalmente diferentes. Não é um arrepio... É um arrepio diferente, é só você sentindo para você ver. Tá? É um arrepio totalmente diferente. Os cabelos, é um negócio muito doido. Viu? Sonhos com quem já morreu. Isso aí é muito normal também. Começou a desenvolver a mediunidade, começa a sonhar com pai, com mãe, com avó, com tia, com um monte de pessoas que já desencarnaram. Sensações ou ideias estranhas também. Vem muita coisa estranha. Por quê, gente? Porque você está fazendo conexão com outros espíritos. Então, vem coisas que não são suas. E aí você acha que é estranha. Tá? Poxa, isso aí nunca passou pela minha cabeça. Né? E eu tinha uma época o seguinte, ó, eu vinha dirigindo, aí tinha alguém que ficava do meu lado e falava assim, ó, jogue seu carro na pilastra. Jogue seu carro na pilastra. Mas era direto. Ele vinha me perturbar do lado. Jogue seu carro na pilastra. Até que um dia eu disse para ele, rapaz, vá perturbar outra pessoa. Você não vai conseguir nada comigo. Aí nunca mais ele veio. Nunca mais veio. E vinha. Ideias totalmente doidas, né? Pô, capaz que eu ia fazer um negócio desse, né? Sensações de desmaio iminente. Muitas pessoas tinham. A Tânia mesmo tinha uma época que ela desmaiava do nada. Tá? A gente estava conversando com ela, pum. Só que era a época que a gente era jovem, né? E a gente não sabia que ela tinha mediunidade desenvolvida. E aí, fazia o quê?
ia para o médico, fez um monte de exame, procurou tudo que é coisa, não achava nada. Porque não era nada de doença, gente, era espiritual. A mediunidade ali batendo ali, né? Aceleração dos batimentos cardíacos. Aí outra recomendação que eu faço. Primeiramente, vá no cardiologista, tá? Vá ver se seu coração não está lá. Faça os exames todos. Não é problema de mediunidade, tá? Então, gente, ó, deixa eu ver se tem mais um. Ó, adormecimento, formigamento de braços e pernas. Tá? Isso aí é muito, muito comum também. Porque o que acontece? Quando você está numa comunicação mediúnica, quando você está começando a fazer um contato mediúnico, o que acontece? O sangue vai para onde? Vai para irrigar seu cérebro, porque através... Também tem a conexão através do cérebro também, né? E aí o que acontece? As extremidades começam a ficar com dormência. Tá? O sangue vai todo para o cérebro, para isso, e aí dá isso aí. Tá? E aí, gente, a partir disso aí, alguém se sintonizou em algum desse aí? Ó, deixa eu só dizer uma coisa para vocês. Ó, se for 1, 2, não é mediunidade. Tá? Tem que ser de 4 ou 5 para cima. Tá? Só um minutinho, cara. Então, tem que ser mais de um, tá? Um sozinho, aí se tiver ataque cardíaco, pode ir para o médico, que é problema cardíaco mesmo. Diga, Lara. Boa noite. Tem alguma explicação no espiritismo para o déjà vu? Eu não sei se... Aquela coisa que a gente está no lugar e parece que já viveu aquela situação ali. Eu tenho isso muito. E eu não... Isso aí Tem a ver ou não tem nada? TVP, terapia de vidas passadas. Isso aí você está voltando à vida passada, entendeu? Provavelmente ali você já teve, já presenciou aquilo que eu estava falando para ela. Você já teve ali. Você já teve naquele local, entendeu? É que nem eu falei, eu fui lá para Nazaré das Farinhas, nunca tinha ido para lá, nem sabia que existia essa cidade, cheguei lá, eu conheço isso aqui. Aí o amigo disse, como que você conhece? Não sei, eu sei que eu conheço. Outra encarnação eu já tinha vivido, talvez. Ou talvez até num desdobramento, tá? Num desdobramento que você... Porque toda noite nós desdobramos, né? Todo mundo desdobra. E aí você faz suas viagens. Pode ser que numa viagem dessa você tivesse vindo aqui, entendeu? Passado, conhecido alguém dali. Só em relação ao déjà vu de novo, porque na situação que você exemplificou, eu entendo perfeitamente você ir a um lugar que nunca tinha estado e ter a sensação de que já conhecia. Mas e quando você vive uma situação cotidiana, tipo estar num congresso, por exemplo, e encontrar alguém, poxa, eu te conheço conhece, isso, ou eu tive... Porque o congresso não aconteceu numa vida passada. Né? É nesse sentido de déjà vu que eu estou falando. Pode ser que você teve um desdobramento e já foi mais à frente, entendeu? Foi lá na frente, já foi lá, viu o congresso e depois voltou. Tá? Então tem essa possibilidade também. Mediunidade, tudo é mediunidade. Aí a gente vai ver lá na frente sobre o anímico e o fenômeno anímico e mediúnico, né? Vamos ver lá na frente, daí a gente explica melhor isso. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre as afinidades mediúnicas, tá? Então, o que acontece, ó? Por afinidade, os espíritos buscam comunicar-se utilizando de médios que se assemelham no modo de pensar ou agir. Através da sintonia psíquica, ligam-se energeticamente aqueles que possuem fluidos compatíveis com os seus, para produzirem os fenômenos. Então, gente, o que a gente sempre fala aqui, ó? Sintonia e vibração.
você sempre vai se conectar com os seus amigos, com os similares seus, com os mesmos que estão nos seus pensamentos. Com quem estiver na faixa vibracional sua, você vai se conectar com as mesmas pessoas que estão na mesma faixa vibracional. A mesma coisa, tá? Então, a mesma coisa daqui. Aqui vocês não escolhem as amizades de vocês? Vocês não escolhem as amizades? Escolhem com quem vocês querem estar. A mesma coisa aqui. Ó. Aí você vai se sintonizar com aquilo que você está pensando, com aquilo que você está vibrando. Então, todos os espíritos vão se conectar com você através do seu pensamento, através daquilo que você está emitindo, das vibrações que você está emitindo. E aí, numa reunião mediúnica, você chegou na reunião mediúnica, está todo triste, está todo cabisbaixo lá. Quando os espíritos sofredores vierem se conectar com você, qual é o espírito que vai se conectar com você? O espírito que estiver triste, que estiver na mesma faixa vibracional sua. E aí o médium vai dar comunicação num espírito que vem sofrendo, triste. Mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa. Ju? E a mesma coisa com espíritos também mais elevados, tá? Ele vai se conectar com você na mesma frequência que você tiver. A gente, quando você falou aí, a gente está triste, um espírito triste vai se conectar com a gente. Mas a gente absorve alguma coisa dele ou ele vai embora e não fica nada? Depende. Aí depende de você, né? Se você permitir isso, você vai absorver. E a maioria das vezes a gente absorve. Sim. E fluido compatível seria a mesma frequência vibracional? Mesma frequência vibracional. Fluido compatível chama-se frequência vibracional. Então, vamos lá, um exemplo. Você tá vibrando na frequência da alegria. Tá? Você está alegre na alegria. Você vai conectar com espíritos que estão na mesma frequência sua. Aí, o cara que gosta de tomar uma, tá? Vai conectar com o espírito que gosta de tomar uma também. A mesma coisa. Mesma coisa. Tem. Uma água, um fluido. Não tem, não. Isso aí quem fala, ó. Novaes, em 2017, no livro dele, tá? Ainda falando de afinidades mediúnicas, ó. A comunicação acontece por meio de ligação psíquica entre do médium e do espírito comunicante. Acontece através da sintonia e da afinidade, tá? A gente vai ver agora o que é a sintonia e a afinidade, tá? Entre ambos. A qualidade do que é produzido através dessa mediunidade está diretamente ligada a essas duas condições. Tá? Então, isso aqui é muito, mas muito, muito, muito importante. É um item super, super importante da mediunidade, das comunicações mediúnicas. É isso aqui que a gente vai falar agora. Ó. A afinidade mental. Qual é que é a afinidade mental? São nossos pensamentos. Tá? Então, quando a gente fala orai e vigiai é o quê? Cuide dos seus pensamentos, perceba o que você está pensando, olhe, observe aquilo que você emana, todo pensamento que você realiza, ele vai para onde? Vai para o espaço, as vibrações vão para o espaço, está todo cheio de pensamentos aí. E vocês têm ideia de quantos pensamentos a gente pensa por dia? Alguém tem ideia? Ninguém tem. 75 mil pensamentos por dia. Desses 75 mil, 11 mil são repetitivos. 11 mil repetitivos. Imagine 11 mil coisas na sua cabeça, pam, 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 martelando a mesma coisa. Bianca, pode. Uma dúvida é o seguinte, se a gente está aqui para evoluir e a mediunidade é uma forma de evolução para o comunicante, nós não deveríamos nos comunicar com espíritos mais evoluídos ao invés de com a mesma faixa vibracional que a nossa? Sim, a gente se liga com os mesmos espíritos na mesma faixa vibracional.
Sim, a gente se conecta com os mesmos espíritos da faixa vibracional. Mas o problema é que a nossa faixa vibracional sempre está lá, ó, embaixo. Então você vai se conectar com espíritos que estão lá embaixo. Eu entendi sobre Sim. a mesma faixa vibracional, mas para garantir a nossa evolução, a nossa comunicação através da mediunidade não deveria ser com espíritos mais evoluídos que nos permitissem receber um saber? Sim, mas você vai ter conexões com os espíritos lá embaixo e também com espíritos evoluídos também. Não é só... Você sempre vai ter essa possibilidade de você se conectar ou com o espírito mais evoluído, com o mais baixo. Vai depender da sua vibração. É isso que eu estou falando. Então, você que é o responsável por essa conexão. Entendeu? Você que é o responsável. Ah, eu quero me conectar com o espírito mais evoluído, mas eu só estou pensando em besteira, só quero ouvir música. Não vou me conectar, não tem jeito. Entendeu? Então, se você quer se conectar com espíritos mais evoluídos, o que você vai fazer? Pensamentos positivos, meditação, você fazer, estudar, ler livros, ouvir músicas boas. Entendeu? Então, é você sempre... Quem está sempre no controle de tudo, gente, sempre somos nós, tá? Então, tudo vai depender da nossa frequência vibracional. E aí, gente, por que a gente não consegue se conectar ainda com os espíritos evoluídos, mais evoluídos? Por quê? Porque ainda estamos muito no material, pensando muito no material, pensando em ter 1, 2, 3 carros, pensando em ter um apartamento, uma casa de praia, uma casa não sei aonde, muito, muito ligado no material. Enquanto a gente continuar nesses pensamentos, não vai para lugar nenhum. Não vai mesmo. Então, a gente tem que desapegar do material, para aí começar a mudar essa chavezinha aí. Tá? Então, por isso que a gente ainda é muito, muito conectado com o material. E aí, gente, ó, então, a afinidade mental é através dos nossos pensamentos. Agora tem uma coisa muito, muito, muito importante aqui, ó. Sintonia vibratória, que é através do quê? Dos nossos sentimentos. Tá? Isso aí é muito, muito importantíssimo, importantíssimo. Às vezes, numa reunião mediúnica, você está atendendo um espírito, o espírito chega cheio de raiva, cheio de ódio. Como é que você vai inverter isso? Com o quê? Com amor. Aí o que você vai acolher o espírito e vai falar de amor para ele. E não tentar embate com ele. Se você tentar um embate, o que vai acontecer? Não vai para lado nenhum. Você acolhe com ele e explica que dentro dele também existe o amor. Para ele olhar isso. Que dentro de todo mundo existe o ódio, mas também existe o amor. E 99,9% dá certo, tá? Os espíritos aceitam e reconhecem que realmente dentro dele existe o amor também. Tá? Então é muito, mas muito, muito interessante isso. Então, o sentimento é um negócio muito, muito importante. É aquilo que você está sentindo, não são coisas da boca para fora, não são pensamentos. Pensamento é uma coisa, sentimento é outra. E o sentimento, quando a gente fala de sentimento, vem da onde? Vem do cardíaco. Quando a gente estou sentindo amor, a gente bate aonde? Bate no cardíaco. Chácara cardíaca, aqui, o coração. Tá? Então, isso aqui é importantíssimo, importantíssimo. A finalidade da mediunidade, ó. Evolução espiritual do médium através da integração de habilidades. Pô, com a nossa mediunidade, a gente botando a mediunidade em prática, o que a gente vai fazer? A gente vai ter muito, muito mais conhecimento das coisas, principalmente do mundo espiritual. Demonstrar a continuidade da vida após a morte. Ó. A mediunidade demonstra isso para a gente, que existe vida após a morte. Por quê? Porque nós estamos fazendo contato com o quê? Com espíritos que já desencarnaram, espíritos que já morreram. Né?
espíritos que já morreram. Olha eu falando um negócio errado. O espírito não morre, né? Quem morre? Espíritos que já desencarnaram. Instrumento de autoconhecimento e autodescobrimento. Ó. A mediunidade é importantíssima para o autoconhecimento. Por quê? Porque quando você faz as conexões mediúnicas, você trabalha mente a mente com o espírito comunicante, com os espíritos que vêm. E aí o que acontece mente a mente? Eles acessam os nossos complexos, que estão lá no nosso inconsciente, que está tudo guardadinho lá. E esses complexos é aquilo que a gente precisa trabalhar muitas vezes. Tá? Então, numa comunicação mediúnica é importantíssimo. Normalmente, o médium é muito mais ajudado do que o espírito que veio para ser ajudado. Tá? Muitas vezes, o médium sai da reunião mediúnica muito mais leve do que quando chegou. Né? Por quê? Porque trabalhou seus complexos. E aí, o que são complexos? Lá no ciclo 6, vocês vão ver tudo de complexo, de sombra, de psiquismo, tudo isso. Tá? Equilíbrio psíquico, personagem e espírito. Isso aí, com a mediunidade, você consegue esse equilíbrio, esse equilíbrio entre o espírito e o personagem, porque você aproxima mais os dois. Porque, normalmente, às vezes, o personagem quer tomar conta de tudo. Através do quê? Através do ego. Tá? Então, o personagem quer se sobrepor ao espírito. Muitas vezes acontece isso. Tá? Então, numa comunicação mediúnica, você consegue que isso aí se equilibre, que fique mais equilibrado. Naturalização da mediunidade no nosso dia a dia, para a gente naturalizar a mediunidade, para a gente entender que é uma faculdade que todos nós temos e podemos usar a qualquer momento que a gente quiser. Qualquer momento a gente pode usar a nossa mediunidade. Ela está aí para ser usada. Tá? Agora a gente vai falar um pouquinho do animismo e da mediunidade, tá? Que isso aí, por muito tempo, o animismo foi considerado assim como alguma coisa muito negativa em relação à comunicação mediúnica, muito negativa. E a gente vai perceber que não existe comunicação nenhuma sem o animismo. Por quê? Porque a comunicação mediúnica se dá entre mente a mente. Se dando mente a mente, o que vai acontecer? Precisa passar pela mente do médium. Então, não tem como o médium não passar alguma coisa dele. Praticamente impossível. Sempre tem alguma coisa que o médium passa. O espírito vem e fala de uma forma, o médium passa de outra forma. Tá? Isso é normal. Às vezes a gente interpreta uma coisa, quando a gente vai falar, a gente fala de outra maneira. Né? Fala a mesma coisa de outra maneira. Então, anímico, do grego ânima, alma. Então, são coisas que acontecem com o nosso espírito, com a nossa alma. Tá? Mediunidade permite manter comunicação psíquica consciente ou inconsciente com seres humanos em outros níveis existenciais, consciente e inconsciente. Aí vocês ficaram na dúvida, aí, né? Com certeza. Consciente e inconsciente. Consciente é o seguinte, às vezes não, é a comunicação quando você tem uma comunicação com o espírito conscientemente, que às vezes você tem consciência de que você está conversando, falando com o espírito. E inconsciente são comunicações que vêm e às vezes você nem percebe que ela veio. Depois que você fica pensando, poxa, mas isso aí veio não é meu. Isso aí é de outro lugar, não é meu. Então, isso aí é uma coisa inconsciente que passou ali, você nem viu. E aí, anímico, conteúdos próprios.
é produzido pelo encarnado com suas próprias faculdades espirituais, tá? Sem o uso dos sentidos físicos, graças à expansão do seu perispírito, sem a participação de outro ser humano, outro espírito. Então, gente, é tudo nosso. Anímico, daqui para frente, quando alguém falar em animismo, o anímico é nosso. Conteúdos do próprio espírito. Que conteúdos são esses? Conteúdos de vidas passadas, conteúdos que já aconteceram, coisas que já aconteceram conosco. Tá? E muito tempo o animismo foi taxado pelo espiritismo aí, ó, como charlatanismo. Tá? Só que charlatanismo é uma coisa totalmente diferente. Charlatanismo é, ó, produzido pelo encarnado, porém com mentiras e farsas, simulação. Tá? Isso aí teve uma época que era muito comum os médiuns, para dizer que eram médiuns, simulavam comunicações espirituais, comunicações com os espíritos. Tá? Então, por muito, muito tempo, houve a parte do espiritismo mais ortodoxo, muita resistência contra o animismo. Tá? E aí, agora, chegou-se à conclusão, realmente, que o animismo faz parte do médium, faz parte da comunicação mediúnica. Por quê? Justamente porque é mente a mente. Então, vai passar pela mente do médium, não tem como não sair coisa do médium. Não tem jeito. E as influências espirituais aí, ó. Muitos comportamentos humanos são, via de regra, ditados pelas influências que os espíritos desencarnados exercem. Ó. Muitas vezes, eles dirigem as ações humanas sem que se perceba pela sua sutileza e pela ausência de conhecimento em se distinguir distintas origens de ideias. Na realidade, o que acontece, gente? A maioria das vezes, quando a gente sofre influência espiritual, a gente não consegue distinguir se é nosso ou não é. Por quê? Porque a gente não tem conhecimento. A gente não tem conhecimento da mediunidade. A maioria não tem o conhecimento de mediunidade. Quem tem o conhecimento de mediunidade são os espiritualistas e os espíritas. Fora isso, a maioria não tem. Tá? E aí, quando as influências vêm, como é que faz? Tá? E muitas vezes, os espíritos têm tanta influência que eles que dirigem as pessoas. Tá? A influência é tão grande que eles que dirigem. Agora a gente vai falar sobre os tipos de mediunidades aí. Ricardo, veja quantos slides falta para mim lá. Vamos ver se eu tenho que acelerar o passo, que senão não. Então, os tipos de mediunidades, a gente tem efeitos físicos e efeitos intelectuais. Tá? Então, agora a gente vai falar sobre efeitos físicos. Tá? São aqueles capazes de produzir efeitos materiais ostensivos, como movimento de corpos inertes, ruído, voz direta, curas e etc. Tudo é físico. Ó, gente, tem um detalhezinho. Ó, o efeito físico, todo mundo que está presente precisa ver o efeito, senão não é considerado físico. Se tiver 100 pessoas aqui, as 100 tem que ver o efeito, senão não é considerado como efeito físico. Tá? A combinação dos fluidos do médium e do espírito comunicante, alterando as condições do ambiente, influindo nas propriedades físicas da matéria. Então, combina os dois. Todos percebem o fenômeno. Ó. Tem Peixotinho, que foi um grande médium brasileiro, de efeitos físicos. Carlos Mirabelli, ó, de levitação. O Peixotinho é materialização. Ó. E as mesas girantes, tudo era efeito físico aí, tá? E para que aconteça o efeito físico, precisamos do quê? Do ectoplasma. O ectoplasma é importantíssimo, importantíssimo. Através dele, do ectoplasma dos médiuns participantes e das pessoas que estão participando dessa reunião, consegue os efeitos físicos. Tá? Ó, aqui, ó, você está vendo o ectoplasma saindo, ó, da boca do médium aqui, do Peixotinho?
Então, ele sai de todos os orifícios do corpo, tá? Evanescente à luz é considerada a base do efeito mediúnico chamados físicos, tá? Então, realmente, o que acontece, gente? Esses efeitos físicos hoje não precisa mais provar mais nada disso aí, já está tudo provado. Então, o que acontece? Não existe pouquíssimo. A gente vai ter aqui um defeito físico, vocês vão ver, tá? E movimenta mesmo, o movimento dos lápis. Nas últimas 2 ou 3 reuniões, movimentou os lápis, tá? Quem estava sentado na mesa viu a movimentação. Matéria plástica profundamente sensível a nossas criações mentais. Ó. Peixotinho, materialização, né? Aí, ó, efeitos físicos, materialização, processo de condensação do ectoplasma, ó, possibilitando a visibilidade física e, às vezes, consistência material dos espíritos e animais desencarnados. Você vê realmente o espírito se materializa totalmente. Aqui de transporte, esse aqui também não é muito comum. Transportava os objetos, se usava muito isso aí, né, de transportar, fazer esses exercícios aí. Aqui, levitação. Elevação e deslocamento de pessoas e objetos sem apoio visível. Tá? Levitação mesmo, o cara levita e fica flutuando. Tá? Fenômeno de levitação, ó, teve uma série de igreja, membros da igreja, ó, que faziam esses fenômenos aí. Levitação individual, ela pode ser individual, múltipla, ó, de uma pessoa ou mais, simultânea com objetos e pessoas. Ó, Daniel Douglas Home, um dos maiores notáveis médios de levitação, conhecido como o Homem Flutuante. Esse aí em Paris, não, foi na Inglaterra. Ele saiu do 3º andar do prédio, de um apartamento, e foi pela frente do hotel, estava num hotel, e entrou no outro apartamento, levitando. Diga. Roberto, é necessário se ter o ectoplasma para que o espírito se apresente? Sim. É necessário? Sim. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Há um tempo atrás, lá por volta dos meus 13, 14 anos, eu tinha um tio que morava conosco, na minha casa. E ele faleceu, vou dar uma data porque eu não tenho precisamente na cabeça, 2017. Vamos supor, no dia 10 de fevereiro de 2017. No dia 9 de fevereiro de 2018, eu estava no meu quarto, deitado, dormindo. Quando eu acordei, despertei à noite para ir ao banheiro, eu vi meu tio, nitidamente, como eu estou te vendo aqui agora, me dando adeus. E, naquele momento ali, não tinha ninguém próximo a ele para poder ofertar ele ao ectoplasma. Mas ele se apresentou nitidamente para mim, como eu estou aqui com você. Mas tinha o seu ectoplasma, tinha o dele e do ambiente todo. E ele se disponibilizou a aparecer para você. Né? Foi essa pergunta que eu fiz. Se é necessário ter aquele ectoplasma. Sim, sempre tem que ter o ectoplasma. Sempre tem que ter. Do ambiente. Do ambiente, seu, do médio, principalmente no médio. Tipologia, ó, elas pancadas também, um momento marcante do espiritismo, que foi através da tipologia que começou a surgir os estudos espíritas, né? Lá com as irmãs Fox, lá nos Estados Unidos, e aí depois isso aí foi para a Europa, e aí o Kardec começou a pesquisar isso. Efeitos físicos, a bicorporeidade, ó. Fenômeno pelo qual um indivíduo vivo pode manter sua presença de forma tangível em 2 lugares. A gente tem um exemplo aqui, ó, do Eurípides Barçanufo. Tá? O que acontece? Por que consegue bicorporeidade? Bicorporeidade é porque é uma propriedade do perispírito. Vocês viram lá na aula de espíritos que o perispírito tem a bicorporeidade, que é uma propriedade dele. Né? E aí, ó, Eurípides Barçanufo estava dando aula aqui e fazendo um parto lá a 100 quilômetros de distância. Tá? Isso aí é verídico, tá, gente?
Voz direta, os espíritos se manifestam falando, tá, através da voz. Agora, todo mundo tem que ouvir. Se um espírito chegar aqui e falar, todo mundo tem que ouvir também. Tá? Escrita direta também, a caneta escreve sozinha. Tá? Bota o papel, a caneta aqui, sai escrevendo sozinha. Transfiguração, fenômeno caracterizado pela modificação da aparência do médio durante o transe. Isso aqui, a gente tem um exemplo bem pertinho da gente aqui, Divaldo Franco, com a médium que... Como é que é o nome dela? A mentora dele. Pô, esqueço. Joana de Ângelo, isso. Divaldo Franco com Joana de Ângelo. Ele se deforma toda, ela se sobrepõe, o perispírito dela se sobrepõe ao espírito dele, e daí dá essa transfiguração. Tá? A cura, ó, que eu falei para vocês, esse gênero de mediunidade consiste principalmente no dom que possuem certas pessoas de curar pelo simples toque. Ó. Simples toque ou a emanação de fluidos para a pessoa. Tá? Efeitos intelectuais e inteligentes. São dotados da faculdade que recebe e transmite comunicações inteligentes. Essas manifestações nos ajudam a entender o mundo invisível e o estilo de vida que leva os seus habitantes. Tá? Essas aqui são justamente as comunicações inteligentes, tá? As comunicações que são mais interessantes para a gente. Tá? Porque os fenômenos físicos eram muito antigamente, que se precisava provar as coisas. Hoje em dia não se precisa mais, não. Tá? Então, a psicofonia. Faculdade que permite comunicação oral de um espírito através do médium. Tá? O médium se conecta com o espírito e fala para você aquilo que o espírito está falando para ele. Se utiliza do aparelho fonador, denominado por Kardec como mediunidade falante, conhecida popularmente como incorporação, falsa ideia que o comunicante penetra no corpo do médium, que não é a verdade, não ocorre isso. Não existe um espírito, um corpo físico ser possuído por dois espíritos ao mesmo tempo. Não existe, é um só. Tá? Efeitos. Aqui a gente tem a psicografia, ó, que a gente tem o maior exemplo que a gente tem é Chico Xavier, né? 480 livros psicografados. Tá? Faculdade que permite a comunicação através da escrita, também está deixando de ser usada também. Se vocês vão participar aqui das reuniões mediúnicas aqui no nosso centro, dificilmente, muito dificilmente se faz psicografia, mas é psicofonia, tá? Isso aí tudo a gente vai ver na nossa mediúnica, tá? Aqui, ó, psicometria. É a faculdade de ler impressões, recordações ao contato de objetos comuns. Por exemplo, você pegou um relógio de antigamente, aí você identifica a pessoa, o sentimento da pessoa, de quem era o dono desse relógio, através dos sentimentos que ficam imantados nesse objeto. Né? Aqui também não só detalhes. Aqui, ó, psicopictografia. Esse aqui também a gente vai fazer aqui também. É muito bacana esse aqui, vocês vão ver. Esse é muito bacana. Ó, é a aplicação mediúnica que faculta a produção de pinturas e desenhos. Tá? E aí, a gente tem Medrado aqui bem pertinho também, aqui na Bahia. Tá? Por que ele consegue pintar esses quadros rápido? Porque esses quadros já vêm plasmado do mundo espiritual. Plasmadinho ali, é só ele pegar e... Uma das características é a velocidade da produção, ó, tá vendo? Medrado, a gente tem um exemplo de Medrado aqui. Aí, intuição, tá? Isso aqui, ó, essas duas aqui vocês têm que gravar também. Intuição, tá? Pode ser pressentimento que se demonstra mediante as experiências do espírito nessa encarnação ou em outras, que se apresentam mediante situações adversas da vida em todas as suas dimensões. Então, a intuição é nossa, do espírito, tá?
Então, quando falar em intuição, são coisas, nossa, do espírito. Intuição, quando vem uma intuição, é coisas que o espírito já passou. Tá? E inspiração. Inspiração é quando vem de outro espírito. Tá? Então, quando veio, eu estava inspirado. Quando você está inspirado é porque outro espírito veio e mandou um recado para você. É um tipo de comunicação mediúnica que nos auxilia na percepção de ideias e tomada de decisões. Aquela sensação que ouvimos uma voz e seguimos. Realmente você ouve a voz, mas não é uma voz aqui, é uma voz na mente, né? Aquela sensação que ouvimos uma voz e seguimos, ou não, mas é possível ter a percepção que a ideia não é inteiramente sua. Tá? Então, quando vem aquelas ideias que você fica assim pensando, poxa, essa ideia não é minha. Tá? Essa ideia veio com inspiração. Aí, vá por esse caminho, não vá por aquele. Aí, quando você vai por aquele caminho que você quer ir, o que acontece? Quebra a cara. A maioria das vezes você quebra a cara. Tá? E quando vem essas intuições, gente, ó, sigam a intuição. Tá? Vidência. Vidência ou visão espiritual. É a faculdade que vê além das possibilidades visuais ordinárias. Então, a vidência você vê além. Você vê o mundo espiritual, você vê os espíritos. Então, essa faculdade é muito, muito rara. Tá? Pouquíssimas pessoas têm realmente a vidência mesmo. Porque ver um vulto, passou, aí, isso é outra coisa. Tá? Vidência, você precisa ver realmente o espírito. Pode ocorrer perfeitamente acordado, conservando as lembranças. Né? Audiência. Faculdade que permite o médium escutar no corpo, escutar no campo fluídico os sons produzidos no ambiente espiritual. Então você vê todos o que os espíritos falam, as conversas, as músicas, tudo do mundo espiritual. Você tem essa capacidade de ver. Interna tem essa impressão de estar escutando dentro do cérebro. E externa, o efeito do som é produzido e sai percebido pelo aparelho auditivo do médium. Tá? Desdobramento, ó, também é um tipo de mediunidade. Tá? O desdobramento é uma mediunidade. A gente vai ver que quando a gente desdobra ó, ele pode ser anímico, mediúnico. Anímico, você desdobrou, deu seu passeio lá, não fez contato nenhum com espírito nenhum. Tá? Então, esse é anímico. Quando é mediúnico, quando você vai, faz contato com os espíritos, troca ideia com os espíritos, fala com os espíritos, aí é mediúnico. Sobre o desdobramento, necessariamente precisa estar dormindo? Não. Você pode desdobrar acordado, pode desdobrar... É porque assim... Exemplo, pode viajar acordado. Coisa parecida, fechou o olho, eu já consegui me ver saindo. Sim. Mas aí eu perguntei a alguém e disseram que não, que eu tinha que necessariamente estar dormindo. Não. Você pode estar consciente. Desdobramento consciente. Se der tempo, a gente vai fazer aqui uma condução, vamos ver, eu acho que não sei se vai dar tempo, daí vocês vão ver, é um desdobramento que você vai fazer conscientemente. Eu vou induzir vocês aí a tal lugar, isso aí é um desdobramento também. Sim, aí você vai encontrar com quem você quiser lá. Pode. Você pode fazer o desdobramento na meditação, meditando? Sim. Normal. Então, a mediunidade mediunidade no nosso cotidiano, né? Então, a mediunidade faz parte da nossa vida cotidiana e pode ser percebida no trabalho, quando temos ideias e soluções que surgem de forma repentina.
Tá? Às vezes você está lá quebrando a cabeça com o negócio, de repente vem a solução mágica. Da onde que vem isso? Suas conexões mediúnicas, né? Na premonição materna que sente quando um filho está em apuros, isso aqui é muito, muito comum, tá? Muito, mas muito comum mesmo. As mães têm um sentimento fantástico em relação a isso, tá? No sentimento do que não devemos fazer determinadas coisas ou ir em determinados lugares, aquilo que eu falei, vá por aqui, não vá, ou vá ou não vá para o lugar, né? Às vezes é melhor a gente não ir, quando a gente tem a dúvida, né? Na percepção da energia em ambientes e pessoas, isso aí é normal também. A gente vai desenvolvendo a mediunidade, a gente vai ficando cada vez mais sensível, tá? Aqui, ó, a criança que brinca com seu amiguinho. Isso aqui é normal também. Até os 7 anos de idade, nossos filhos vivem mais do lado de cá, do lado de lá, do que do lado de cá, tá? Até os 7 anos. Na conexão, quando pensamos em pessoas distantes, que aquela pessoa, pô, pensei em você, quando eu vi a ligação chegou. Hoje eu pensei rapaz, eu pensei, ó, estou precisando de um material, não sei o que lá. O cara não levou, ó, gente, não levou 3 segundos, pão, o cara mandou o material que eu estava pensando. Eu nem contato nenhum eu tinha, só pensei assim, pô, estou precisando desse material. 3 segundos, pum, o cara mandou a foto. Um abraço que faz conforto e bem-estar, um abraço bem dado, aquela pessoa parece dar um passo em você, né? Tem aquela energia muito bacana, né? No artista que pinta um quadro, ó, escreve uma música, muitas músicas que a gente tem hoje são tudo psicografadas. E aí, gente, ó, tinha mais uns negócios, mas vamos lá. Aqui, gente, estão as referências, tá? As referências que a gente usou para essa aula. Tinha mais uns 2, 3 slides aí, mas não vai dar tempo, não. Tá? E aí a gente deixa para as próximas aulas, aí a gente vai falando alguma dúvida que vocês tiverem, alguma coisa, vamos tirando essas dúvidas. Aquilo que eu estou falando, eu sempre estou disposto, 18h30, se vocês chegarem aqui e quiserem tirar dúvida, eu sempre estou aqui 18h30. Mas aí a maioria... É difícil o pessoal vir, né, para tirar as dúvidas, né? Aí vão morrer com as dúvidas, viu? Vão ficar as dúvidas aí. Então, gente... Então, gente, muito obrigado, tá? E desculpe qualquer coisa. Estamos aí, ok?